a gente falar do charmoso, do verdadeiro, o futebol de verdade, o futebol do nosso DF, o futebol da segunda divisão do Campeonato Candango. Tivemos muitos jogos aí que vão servir de parâmetro para também a análise dos próximos, porque são apenas 7 jogos, já estamos na segunda rodada. Tem time que deu a volta por cima, tem time que vai precisar da volta por cima e tem time que conseguiu seu resultado. Eu também tenho aqueles que acabaram, que ficaram num 0-0 aí, morno. Vamos começar... E é mata-mata, né? O jogo é... É praticamente mata-mata, porque são 7 jogos, então é tudo na sequência. Esse negócio de recuperar ponto depois realmente fica muito difícil, porque é um campeonato curtinho. E quanto menor, mais peso de decisão tem cada jogo. Então vamos começar aqui por Aruki e Planaltina. Empate sem gols e com um pênalti desperdiçado. Vamos contar um pouco mais da história desse jogo. O Aruki vinha de uma grande goleada por 11-0, líder da competição, até pela questão do saldo de gols. Pegou o Planaltina e começou melhor na partida. Parecia que seria um outro dia de Aruki, um dia de samba no pé, mas o Planaltina, logo na sequência, consegue equilibrar as coisas. No segundo tempo, o lance mais capital da rodada, talvez, até em questão de arbitragem, e que foi o pênalti. Chute do Planaltina, a bola tinha endereço, estava em direção ao gol, o jogador do Aruki acaba colocando a mão nela, bate na mão, é pênalti e expulsão do jogador do Aruki. Neto, jogador do Planaltina, coloca a bola, vai para a cobrança e acaba desperdiçando. Nesse momento, o Planaltina até teve aí os minutos finais com superioridade numérica para tentar ir para cima, tentou emplacar alguma pressão, mesmo assim não conseguiu sair melhor no placar. Então foi um empate 0-0, mas que acaba saindo com um gosto um pouco melhor do Aruki, que segue ali nas cabeças da tabela e que realmente saiu com um pontinho numa situação muito adversa, 0-0 Aruki e Planaltina. Outro jogo, temos uma volta por cima, Lusiânia, que tinha empatado por 1-1 com a equipe do Riacho City na primeira rodada, aqui na segunda rodada acaba ganhando por 4-0 contra a equipe do Greval. O Lusiânia é uma das grandes favoritas aí para conseguir o acesso, pelo investimento que tem, pelos jogadores que tem, inclusive tem contratação na janela. Entre a primeira rodada e a segunda rodada, alguns jogadores foram contratados. Foram eles aqui, o Grampola, quem não lembra aí, jogador ex-Gama, com muita passagem, muita cancha aqui do futebol do DF. Pedro Barcelos, o Daniel Guerreiro, que fez uma ótima primeira divisão com o Paranoá, eu gostei bastante dele. Paranoá que foi uma das grandes surpresas, quase conseguiu ser espaço ali na quarta colocação. Sucuri, estava defendendo o Ceilândia aqui na Série D, estava defendendo, é um goleiro de primeira prateleira do futebol do DF, chegando para agregar esse time do Lusiânia. Também temos os zagueiros Iago e Dedé, algumas das contratações do Lusiânia. Chega para esse jogo contra o Greval e foi superior o tempo inteiro. Ele transformou a superioridade dele em gols, algo que não conseguiu fazer exatamente contra o Riacho City quando teve o domínio da partida. Aqui não, diferente nessa segunda rodada, já começou melhor, já emplacou gols esses que foram de Daniel Guerreiro, inclusive, primeiro gol dele aí nessa chegada ao Lusiânia, Russo, Aldo e um golaço do China pra fechar, pra matar o caixão. Ó, matar o caixão, hein? Fechar o caixão, vitória por 4-0 do Lusiânia, que agora já chega também nas cabeças. Falando do próximo jogo, esse cheio de polêmicas, Candango 1 contra 0 Riacho City. Vamos começar pelas polêmicas, a polêmica acontece antes da bola rolar. O Riacho City, que vinha desse empate que eu já comentei com o Lusiânia, jogando bom futebol, até pela comparação das equipes e o que cada uma levou de objetivo para o próprio jogo. O Riacho City conseguiu seguir seu plano de jogo, apesar de um começo pior, igualou as coisas, consegue o gol de empate, consegue segurar a equipe do Lusiânia, que é uma das favoritas, um ótimo empate para o Riacho City. Só que quando vai começar a partida contra o Candango, entram 2 times. Por que 2 times? 2 times diferentes. O time que jogou contra o Lusiânia, que estava treinando há 3 meses, e um time novo, a mando do presidente aí, a contratados do presidente, entraram os 2 times. Atritos entre o time que jogou contra o Lusiânia e o atual presidente, reclamações de salários não pagos, reclamação de ignorar mensagem, reclamação do modo como as coisas eram conduzidas, e esse time que estava treinando, que jogou contra o Lusiânia, acabou sendo dispensado da partida e obrigado a sair do estádio. Uma situação assim absurda, que não pode ter espaço no nosso Distrito Federal, porque realmente é indignante para os próprios atletas,
Diga, diretor. Constrangedora a situação. Eu assisti os vídeos aí que estão no Instagram, inclusive a Do arroba entrevista futebol. e a entrevista que você fez, que daqui a pouco a gente vai mostrar. Uma falta de respeito com as pessoas envolvidas. Não tô dizendo quem tá certo ou quem tá errado. Mas, pô, isso não se faz, né? Não pode acontecer e também não pode ser do jeito que aconteceu, com os atletas dentro de campo tendo que ser retirados. Na verdade, não pode acontecer nada disso, nada disso. Acabou refletindo também no resultado que a gente vai falar já já. Mas antes, vamos aí direto com a entrevista do próprio Gabriel, eu, né, no caso, conversando com o Igor, atleta do Riacho City, que explicou muito bem pra nós parte da situação e da parte dos jogadores, o que aconteceu. Então já roda aí a entrevista. Aqui, tô aqui com o Igor, jogador do Riacho City, para comentar a situação que aconteceu. Infelizmente é uma situação que a gente não queria estar passando por isso, né? Mas vai acontecer. Futebol tem muita coisa injusta e hoje brincaram com o nosso sonho. A gente vinha fazendo um trabalho de 3 meses atrás e com transparência e dignidade. E o se disse presidente do clube fazer o que ele fez hoje foi algo totalmente desumano com a gente, se tratando de sonhos de pessoas, né, de homens que abdicaram de muita coisa, de família para estar aqui. Você pode explicar pra galera que não tá entendendo muito bem? O que aconteceu assim, não sei se eu posso falar sobre isso também, porque, né, tem muita coisa envolvida e eu acho que, dependendo do que eu falar aqui, eu posso até responder por isso. Então, assim, eu vou primeiro pedir indicação aqui da diretoria, ver o que eu posso falar depois, porque eu não sei o que o tamanho tá falando, porque, né, gerar, ter a repercussão aí, eu posso ser punido por isso também. Mas o que acontece? Mas, basicamente foi isso, a gente estava inscrito, tinha um time aqui já treinando há 3 meses atrás, o presidente estava ciente da situação, a gente ia treinando, e ele trouxe outros jogadores de fora. Também para treinar, mas até então não tem nenhum problema, podia agregar o grupo. Só que ele fez, ele mandou, praticamente, tirou o nosso time todinho, mandou a gente embora para botar outro no campeonato. E ele sabia, a gente estava fazendo trabalhar 3 meses, entendeu? Trouxe jogadores de fora, teve jogador que ficou na rodoviária de Brasília, no aeroporto, 3 horas esperando, ele não apareceu lá, mandou mensagem pra gente, para poder pedir uma ajuda, um respaldo para poder ajudar o jogador. O garoto foi para casa dele, ele mandou o garoto embora. Então, assim, tem várias outras situações, mas assim, não se trata só disso. Isso é muita coisa, é muita pilantragem, desculpa a palavra, é muita safadeza. E a gente fica muito triste, porque, igual eu falei, a gente tem sonhos aqui, tem homens também, né? E a gente passar o que a gente passou pra estar aqui, e isso pra mim é uma humilhação, a gente chegar dentro de campo, ter que sair, passar por essa situação, mas em breve, quando puder falar mais, algo mais a fundo, eu falo pra vocês, pode ser assim? Perfeito, Igor, valeu demais. Viu, galera? Obrigado mesmo. Realmente, a falta de respeito, a gente tem que ver mais adentro dessa situação. Inclusive, se alguém tiver interesse em conversar com a gente, pode mandar mensagem. Se quiser falar algo também, pode mandar, porque isso não pode acontecer, não pode ter espaço nem no futebol DF, como em futebol nenhum, com os próprios atletas que se esforçaram tanto e se doaram pela equipe do Riacho City. Nesse momento, eu tô do lado dos atletas, tá? O diretor aqui, eu estou do lado dos atletas. E, ó, parabéns a esse rapaz aí que esclareceu aí. É uma liderança, hein? Gostei desse rapaz aí, uma liderança do time e da equipe aí de Santo Antônio Descoberto, se não me engano. Exatamente, a equipe de lá, que inclusive se sentia representada exatamente pelos atletas que estavam jogando no Riacho City. Enfim, muitos desses problemas, a gente espera que isso seja resolvido, que as coisas sejam esclarecidas, e se alguém que tem envolvimento quiser entrar em contato para conversar com a gente também, estamos aqui abertos para isso. Fato é que a partida do Candango tem que ser exaltada. O Candango, que sofreu uma goleada na primeira rodada, teve que se reestruturar mentalmente, não nos próprios jogadores, mas mentalmente, para jogar esse jogo. E que jogo fez o Candango? Equipe essa que tem uma média de idade baixíssima, de apenas 21 anos a média de idade, porque o projeto ele se baseia em revelar jovens, em moldar talentos, em descobrir novos talentos também, preparar jovens para o mundo do futebol. Inclusive, foi a estreia de 100% dos atletas na primeira rodada, foi a estreia deles no futebol profissional. Então é normal que acabe tendo aquele negócio da ansiedade. O primeiro jogo é tudo diferente. Nesse segundo jogo, a equipe jogou muito bem. Destaques para o Glaucon, para o zagueiro Liedson. Muito bem a equipe do Candango, que dos 90 minutos dominou pelo menos 80, criou chance de gols, teve até umas 4, 5 chances, bola na trave, poderia ter saído com um placar maior, mais amplo. Saiu o gol exatamente com a entrada de Leandro no lugar do Luiz Henrique. Travei, porque eu não lembro exatamente, eu acho que é o Luiz Henrique. Pode ser o Luiz Guilherme, mas eu tenho certeza que é o Luiz Henrique. Mas corta essa parte. Vou botar na entrada do Leandro, tá? Mas eu tenho certeza que é o Luiz Henrique. Mas eu posso ver aqui, na verdade, eu tenho... Não, quem fez o gol foi o Leandro, mas eu acho que ele entrou no lugar do Luiz Henrique. Foi, eu tava certo. Então começa de onde? Gol com a entrada do
Tá bom, vou repetir, vai. 3, 2, 1. Entrou e saiu, né? Entrou no meio da partida, fez o gol e saiu. Foi. Eu vi isso na rádio Massa. Foi. Massa a sua voz. Foi. 3, 2, 1. Gol de Leandro, que entrou no lugar do Luiz Henrique para dar essa pisada na área, conseguiu, fez o gol, depois ele acaba saindo de campo, mas cumpriu seu papel. A equipe do Candango muito bem, muito firme, os garotos do Candango jogaram muita bola, foi uma baita atuação, principalmente considerando o contexto do primeiro jogo que o time poderia até se abalar, mas não foi isso que a gente viu. Inclusive, conversamos um pouco mais sobre esse projeto com o Pierre Jajá, ele que é treinador dessa equipe, e também com o Eduardo Souza, também treinador e presidente. Então pode rodar aí a entrevista, a conversa que tivemos com eles. Sobre os projetos aí do Candango e qual que é a ambição para essa segunda divisão realmente do Campeonato Candango de 2025. Boa tarde a todos. O objetivo principal é dar oportunidade para a garotada. Então nós estamos com a média de idade de 21 anos, né? Então fizemos uma belíssima partida ontem, né? Conseguimos uma belíssima vitória. E estamos nesse trabalho, né? O trabalho de formiguinha, com planejamento a longo prazo e dando tempo para a garotada o quê? Evoluir cada dia nos treinamentos e na competição. São essas dificuldades para integrar esses garotos a um futebol que é muito físico também, principalmente se tratando aí do profissional. Exatamente, exige um trabalho com profissionais, né? Prontos para poder o quê? Para poder preparar esses atletas, né? Tanto no profissional quanto na base. O que acontece? Como o presidente falou, é um trabalho gradativo, é um trabalho de formiguinha, né? Onde a gente trabalha todos os pilares do futebol, que é o técnico, tático, físico, psicológico, interpessoal e intrapessoal, para que a gente possa desenvolver, performando primeiro o homem, o cidadão do bem, e depois o atleta de sucesso. E para isso, a gente sabe que exige o quê? Paciência, constância e profissionais, né? Pronto para poder o quê? Preparar. Pegar pronto é fácil, né? Agora preparar quase ninguém quer. E nós, o SEC, estamos dispostos o quê? A preparar esse atleta. Primeiro como ser humano e depois atleta para chegar ao sucesso. Como é a preparação para uma partida como a de ontem? Veio de uma primeira rodada muito difícil. Como é para até no mental passar por cima e fazer a grande partida que foi ontem? Ele foi muito bem, criou várias chances de gol, poderia até ter aumentado o placar. Como é a preparação para um jogo como esse, logo numa segunda rodada? Exatamente. Nós tivemos um primeiro jogo muito atípico, né? Acabamos perdendo de goleada, né? Porque foi o primeiro jogo de toda essa garotada. Imagina só, o primeiro jogo profissional de 100% do elenco, né? Então acabou sentindo um pouquinho, né? Aí nós fizemos um trabalho muito bom essa semana, um trabalho psicológico com eles, mostrando para eles o potencial que cada um tem e jogar sem pressão. Esse foi o objetivo e consegui muito bem trabalhar a mentalidade dos atletas com trabalho tático, trabalho técnico. Ontem nós conseguimos vir um dia antes, né? Graças ao nosso grande amigo que cedeu uma chácara dele. Então isso também fez toda a diferença física, né? Porque se já não tiver o condicionamento físico, você vir passar 7 horas dentro do ônibus, enfrentar uma equipe profissional, é muito difícil. E ontem a gente conseguiu vir um dia antes. Tanto que fizemos uma belíssima partida ontem no profissional e uma belíssima partida aqui hoje, saindo com um empate de 2-2 num grande jogo, do Sub-17. Qual é a grande expectativa para o resto dessa segunda divisão do Campeonato Candango? Certo, então a expectativa ela é grande, mas o foco principal que é a formação de jovens atletas para o mercado. Nós já temos alguns atletas que estão nos clubes, né? Só que isso exige o quê? Trabalho. Exige paciência, constância, profissionais prontos, como já mencionei aqui. Então é importante o resultado dentro de campo, mas o nosso foco principal é mostrar o nosso trabalho, né? Os nossos jovens talentos que estão aí tanto no profissional quanto na base, né? Abrilhantando esse campeonato da segunda divisão. Muito obrigado aos dois, muito obrigado a todo o Candango por ter aberto esse espaço e conversado com a gente. Muito legal saber mais sobre esse projeto. Também muito legal receber uma camisa. A gente está com o projeto de fazer um episódio, toda uma dedicação aqui mostrando as camisas dos times da segunda divisão do Campeonato Candango. Já temos de 2 times, hein? Já temos de 2 times. Então se quiser mandar pra gente ou como a gente pode chegar a essa camisa, pode entrar em contato também. Fato é, vitória muito boa pra cima do clube do Riacho City. Tão importante, a gente teve até no final do jogo jogadores passando, caminhando ajoelhados, pagando promessa, porque realmente são garotos que estão entrando nesse mundo do futebol e é muito legal ver a felicidade de quem tá conquistando. Leandro entrou, marcou o gol e saiu. Foi lá e fez seu serviço, né? Tá certo, parabéns, Leandro, parabéns. Foi lá, fez o serviço, meteu até a combinação M aqui, ó, gostei. 1-0, Candango, e toda essa situação do Riacho City acabou prejudicando a própria equipe. Tem a questão do entrosamento, tem a questão que foi ameaçado o WO
na partida. Tem a questão dos jogadores, a gente já falou, tudo isso que aconteceu acaba mexendo no emocional, na preparação. De reservas com 2 jogadores. Apenas 2 jogadores que entraram e acabou faltando perna no final também por Riacho City. Candango 1 e Riacho City 0. Vamos para o próximo aqui, esse jogo com menos polêmicas. Cruzeiro 0, Brasília também 0. Desse jogo a gente pode falar de uma partida morna, um começo de jogo que até teve chance dos dois lados, um princípio de um laicar, mas muita falta técnica, tipo falhas técnicas, né? Uma finalização para fora, o último passe não entrando, os passes não encaixando, erros na pontaria, acabou levando para esse placar de 0-0 e no segundo tempo as coisas não foram diferentes, só foi sair uma chance clara de gol lá para mais da metade do segundo tempo, então acabou 0-0, Cruzeiro e Brasília também chegando aí nas cabeças e o Cruzeiro com um empate com 0-0. E tá embolado a competição, viu, Gabriel? Tá embolado, já tem pra gente aqui, tabela? vamos aqui na classificação aqui, ó, 4 Manda. times com 4 pontos. Pode falar. Aruc, Lusiânia, Cruzeiro e Brasília. Esses 4 com 4 pontos. O Aruc está em primeiro pelo saldo de gols, daquela Sim. goleada de 11-0. E o Lusiânia vem em segundo aí, porque ele também deu uma goleada aí de 4-0, né? Em quinto lugar tem o Candango, com 3 pontos. Em sexto, Riacho City, com 1 ponto. Sétimo, Planaltina, com 1 ponto. E lá na lanterna, o Greval, com 0 pontos. Essa é a classificação da segunda rodada do Campeonato Candango. Então é isso, agradeço a todo mundo que participou, que tá vendo, que escreve, compartilha, manda para todo mundo que precisa, e digo mais, precisam saber da importância do futebol do nosso DF. Valeu, é isso, a segunda rodada se encerrando, estaremos presentes nas próximas. Valeu e até. Cara, saiu todo mundo e ficou sem ninguém. Tem que ver isso aí direito, pô. Não pode acontecer essas coisas.